Olá a todos, sou o professor Tiago, estou participando aqui do projeto de intervenção, uma atividade do mestrado do ProF, do Polo da UFAM. Trabalho com as turmas dos anos iniciais e apresento para vocês agora o nosso tema. O nosso tema é voltado para os desafios enfrentados para minimizar os casos de indisciplina na educação física escolar. Então a gente levantou os problemas enfrentados, onde foi verificado se é possível minimizar a disciplina nas aulas de educação física e como essas dificuldades elas acabam interferindo na participação e na aprendizagem dos alunos. Através do levantamento de hipóteses foi possível verificar as possíveis causas que levam os docentes a ter essa dificuldade em relação ao controle da turma e também a minimizar casos de indisciplina nas aulas de educação física. E uma dessas causas foi o número excessivo de alunos por turma, onde a comunicação se torna difícil pelo fato de haver muita conversa paralela, haver muitas brincadeirinhas e acabam se dispersando do foco audiovisual do professor. Inclusive, um dos fatores que levam a essa má comunicação é o fato das escolas não terem alguns espaços a mais, onde muitas das vezes algumas turmas vão juntas para a quadra e a comunicação do professor se torna quase impossível pelo fato do barulho, pelo fato da dispersão, pelo fato das conversas paralelas. Então, essa questão estrutural e também de número de alunos é fator relevante na relação do controle da disciplina. Outro fator está relacionado ao convívio familiar, onde o aluno já traz essas experiências de casa em relação à violência, em relação à tonalidade de voz, em relação às brigas que ele presencia no convívio familiar e acaba apenas representando na escola. Então, além de ensinar os conhecimentos relacionados à disciplina, nós temos também que educar essas crianças, pois elas não têm essa participação da família em casa no que diz respeito à educação como um todo. As crianças também que apresentam problemas e transtornos, elas acabam também entrando nessa estatística pelo fato delas não terem esse controle. Inclusive, os com déficit de atenção e até mesmo com hiperatividade. Eles acabam não conseguindo focar o campo de visão no professor e acabam interagindo com outros colegas e também tirando atenção dos outros. Outro fator é a mudança na infância, onde as crianças da atualidade elas não têm esse convívio social entre pessoas. Inclusive acabam priorizando jogos, aparelhos eletrônicos e não tem esse espaço para brincar com outros coleguinhas e acabam não criando esse meio de saber perder, acabam ficando crianças depressivas, também sem autoestima e representam nas aulas essas deficiências que esse isolamento causa no convívio social delas. E esse fato ele se torna também de grande preocupação, pois com o avanço das tecnologias, essas crianças ficaram limitadas no espaço do lar e acabam não tendo essa convivência de práticas, brincadeiras, jogos, que nem os nossos pais e os nossos avós tinham antigamente. Então, elas não sabem perder, elas não conseguem trabalhar em equipe e isso faz com que elas tenham dificuldade de sociabilização nas aulas de educação física.
Visto que eu e o professor Romário trabalhamos com os anos iniciais, a gente sabe que nessa faixa etária de 7, 8, 9, 10 anos, o egocentrismo faz muito parte dessa população investigada. A gente sabe que a criança muitas das vezes não gosta de compartilhar objeto, ela gosta muito da atenção só para ela, mas a escola a gente não pode ter uma atenção única, ela é um ambiente compartilhado. Visto isso, começam assim a ser produzidos alguns tipos de indisciplina, como não obedecer, entrar numa fila, como não dar a bola para o colega que ganhou, aquele amiguinho que não sabe perder, não sabe ganhar, ele chora. Então isso aí é trazido de casa, é trazido da sociedade para dentro da escola e o nosso tema vai trabalhar sobre isso. Abri aqui um parêntese para a fala do autor Abraim, que diz o seguinte: esses comportamentos associados às suas características naturais tendem a gerar numerosos conflitos no ambiente escolar, pelo fato de ter que respeitar normas e regras pré-estabelecidas a este espaço habitado por indivíduos de múltiplas personalidades e que estão diretamente desenvolvidos no processo educacional. Muito bem. Ele foi bem claro, bem estratégico quanto às personalidades, a formação do ser humano para esta etapa. E na educação física a gente encontra sim muitos tipos de indisciplinas, né? Como não obedecer o comando do professor, o professor tem que alterar seu tom de voz para que o aluno consiga, né, entrar na linha, fazer um tipo de movimento, seja na aula prática ou numa aula teórica. E a partir disso, o nosso trabalho ele visa analisar a contribuição, né, estratégica para amenizar a indisciplina apresentada entre os alunos durante as aulas de educação física. Indisciplinas essas que a gente pode corrigir e trabalhar nas aulas, em sala de aula, dentro ou fora dela. No desenvolvimento das estratégias, iremos realizar 2 etapas. A primeira será a preparatória, onde iremos identificar os fatores determinantes da disciplina nas aulas de educação física através de questionários socioafetivos que incluam analisar o contexto familiar, os aspectos sociais e a visão sobre a escola. A segunda etapa dessa proposta é a intervenção. Nesse momento, iremos, na prática, realizar algumas atividades e propor intervenções pedagógicas específicas à disciplina de educação física, visando amenizar os comportamentos indesejados. A primeira atividade será a aprendizagem dialógica. Nesse momento, iremos buscar, através do diálogo, proporcionar aos alunos novos campos de ações transformadoras do contexto onde eles estejam inseridos e a mudança na realidade de forma dinâmica e também criativa, estimulando o convívio social. Essa etapa se dará através da exposição ilustrativa de combinados de educação física, onde será feito a realização de cartazes. Outro fator também que será trabalhado é a questão motivacional, com recursos audiovisuais, através de palestras, desenhos que levem eles a ter consciência da sua importância na vida social, também nas aulas de educação física. No segundo momento, iremos fazer a escolha de monitores da bagunça. Esse projeto se dá para orientar positivamente o espírito de liderança em alunos indisciplinados, delegando a eles atribuições, direitos e deveres dentro da unidade de ensino. Para complementar esses momentos, serão aplicados jogos cooperativos que buscam a sociabilização através dessas atividades, gerando um ambiente de coletividade e ajuda mútua entre eles, e também o foco principal na resolução de tarefas e desafios com a participação de todos. Então é nesse momento que eles irão colocar em prática essa parte de sociabilização, de convivência, de saber ajudar o próximo, de saber esperar a sua vez, de saber ouvir o que o colega tem para falar. Então essa parte da execução através dos jogos cooperativos será de fundamental importância para verificar como que está o andamento da aplicação dessas didáticas para minimizar esses problemas de disciplina.